dia a todos e todas que participam ao vivo deste evento e boa tarde, boa noite a quem nos está assistindo pelo canal TV Economista. Agradeço pelo prestígio da sua audiência. Meu nome é Pedro Afonso Gomes, eu sou o presidente do Sindicato dos Economistas no Estado de São Paulo e o vice-presidente do Conselho Regional de Economia da 2ª Região, Corecon São Paulo. Há exatos 70 anos, no dia 13 de agosto de 1951, o presidente Getúlio Vargas, coadjuvado pelos ministros da Educação Ernesto Simões Filho, da Fazenda Horácio Laffer e do Trabalho Danton Jobim, sancionava a Lei 1411, que regulamentou a profissão de economista. Era o final de uma longa luta dos bacharéis, estudantes e professores de economia e, ao mesmo tempo, era o início de um grande desafio que deveria ser o fim do empirismo na economia e a obtenção mais científica da riqueza e da renda para o nosso povo com justiça social. Para comemorar essa data, nós convidamos para falar conosco dois baluartes da nossa categoria, os economistas Luiz Barsi Filho e Valdir Pereira Gomes. Ambos têm em comum a infância humilde, até mesmo pobre em posses materiais, e as qualidades para superar as adversidades e a perseverança em atingir os seus objetivos. Luiz Barsi Filho enveredou pelo mercado de ações, em que teve muito sucesso, sendo hoje o principal investidor na área no Brasil, sempre buscando ensinar aos demais economistas o caminho das pedras. Valdir Pereira Gomes, há quase 50 anos, é professor de economia, coordenador de cursos e diretor de faculdades, contribuindo na formação de milhares de economistas e outros profissionais que precisam conhecer os rudimentos da nossa ciência. Desde 2019, Luiz Barsi Filho é o presidente do Corecon São Paulo, tendo sido, na década de 80, diretor da Ordem dos Economistas. O professor Valdir já foi presidente do Corecon São Paulo, do Conselho Federal de Economia, e honra o Sindicato dos Economistas desde 2014 como seu primeiro vice-presidente. Voltou ao Conselho Federal de Economia em 2017 e, desde o início deste ano de 2021, é o coordenador do Comitê Operacional do Congresso Brasileiro de Economia, que será realizado daqui a menos de um mês. Teremos aqui também a presença da vice-presidente do Conselho Federal de Economia, professora Denise Kassab, que tem outros compromissos logo adiante. Desde logo, eu agradeço a todos e passo a palavra ao presidente Luiz Barsi Filho para falar sobre o assunto que houve e, evidentemente, qualquer outro que ele entender adequado, que é a reforma tributária. Presidente Luiz Barsi, está com a palavra. Mais uma vez, bom dia a todos. Espero que tenhamos uma palestra bastante agradável, porque, sinceramente e honestamente, não é fácil nós comentarmos e falarmos sobre uma proposta de reforma tributária num país como o nosso, não é isso? Lamentavelmente, a nossa estrutura tributária é uma estrutura tributária que penaliza muito o investidor. Eu tenho conversado com muitos investidores e eles têm se mantido de uma forma retraída para investir no nosso país. Por quê? Porque eles não conseguem produzir nada que tenha preço competitivo. Por que eles não conseguem produzir a preços competitivos? Eles não conseguem preços competitivos aqui no país exatamente por causa, primeiro, da estrutura tributária que nós temos e também dos grandes direitos e benefícios
da estrutura trabalhista, não é isso? A estrutura trabalhista ela tem até é uma coisa que pode ser contornada, apesar de que a amostragem que nós temos de empresas que pediram recuperação judicial e até mesmo foram fechadas, é que 86,7% delas foram assoladas por quê? Por uma questão trabalhista, né? Um passivo trabalhista. E o passivo trabalhista ele tem se constituído como um passivo que ele é silencioso, ele cresce sem que tenhamos que perceber a sua evolução. É por isso que muitos empresários hoje, ao revelarem os seus balanços, eles já apropriam uma determinada provisão exatamente para atender futuros problemas trabalhistas, não é isso? Indenizações trabalhistas e direitos a que os empregados têm razão. Eu tenho sentido muita dificuldade do ministro Paulo Guedes em tentar encaminhar uma proposta que efetivamente atraia novos investimentos, não é isso? Nós vivemos reclamando da questão do emprego, há uma escassez fortíssima de emprego aqui no país, e por outro lado, a gente não consegue sensibilizar os empresários. Eu, há pouco tempo atrás, estive conversando com um empresário, e ele me disse o seguinte: Márcio, mais um tributo na nossa cabeça, que é a tributação sobre o dividendo. Eu nunca fui a favor ou contrário se tributar o dividendo. Tributar o dividendo é uma circunstância que depende de como você tributa o indivíduo, o lucro. Se você tem, como em outros países, que tributam o lucro entre 10% e 15%, é muito lógico e muito natural que se faça uma apropriação junto ao dividendo. Mas, no nosso país, é cerca de 40% a 42% que o governo já tira para ele. Então, tirar um pouco mais significa dizer a empresa não regimentar condições de poder prosseguir. Eu volto a repetir, conversado com empresários, e eles se sentem assim muito reticentes na questão de investir aqui no país. Muitos preferem até investir fora, exatamente em função dos benefícios que se tem. Então, eu faria um apelo a todos os deputados que examinassem essa questão, que olhassem isso como uma prioridade extraordinária, tá certo? Para que a gente possa o quê? A gente possa reestruturar a nossa estrutura tributária a ponto de atrairmos investimentos para o nosso país. Em relação ao Dia do Economista, eu quero cumprimentar a todos os economistas, evidentemente, e saudar aqueles que têm algo para comemorar. Eu, por exemplo, sou economista e todos os anos eu comemoro com bastante felicidade, com bastante alegria, o Dia do Economista. Porque o Dia do Economista, na realidade, não é o dia 13, são todos os dias do ano. Então, eu sou um economista de todos os dias, não sou economista do ano, nem economista do Dia do Economista. Eu sou economista de todos os dias, porque nós temos uma presença firme, forte, no segmento financeiro, quer dizer, no segmento acionário, e eu tenho procurado, de alguma maneira, sensibilizar a todos, sem menosprezar outras atividades, como a perícia econômica, enfim, eu acho que todos têm que ter o acesso. Só que, para que vocês operem no mercado de capitais, vocês não precisam pedir nada para ninguém. Vocês não dependem de um juiz para nomear, vocês não dependem de um prefeito ou de um governador para criar mecanismos que possam atender ao emprego do economista. Eu tenho lutado muito para que a questão do consultor econômico financeiro independente, função que eu defendo e
eu tenho uma atividade de mais de 50 anos, e volto a repetir, tenho muito a comemorar, porque o economista ele tem, na sua profissão, uma perspectiva muito grande em realizar ótimos resultados enveredando pelo setor de mercado de capitais. Eu volto a dizer, eu não desacredito outras atividades ou outras funções, mas acontece que a porta está sempre aberta e nós não dependemos de nenhuma autorização. Basta uma iniciativa para que ele possa, então, exercitar essa função de consultor econômico independente, econômico-financeiro independente, função que eu tenho lutado bastante para que a CVM nos enxergue da forma como deveria ser enxergado, né? Nós estamos na medida do possível tentando pareceres aí jurídicos, né, que provavelmente talvez nos leve a uma posição de confronto com a CVM, porque é inadmissível nós que nos bancos escolares estudando tudo sobre finanças e economia, nós não podemos exercer a nossa função de uma forma livre e independente. É isso. Então, eu quero comemorar a todos e espero que todos tenham o que comemorar neste Dia do Economista. Um grande abraço a todos e deixo a palavra com o nosso querido Pedro Afonso, é isso? Para as suas considerações e avaliações. Muito obrigado, presidente. A sua experiência, o seu conhecimento ajuda a todos nós, economistas, a perseguir os objetivos maiores, pessoais e também da nação brasileira. Eu gostaria de dizer que, se houver perguntas para o presidente Barsi, por favor, façam aí no chat, que no final das apresentações nós vamos passá-las aos palestrantes. Gostaria de saber se o professor Valdir está a postos para fins de falar para nós sobre o Congresso Brasileiro de Economia, visto que ele é o coordenador executivo deste grande evento. Muito obrigado, Pedro Afonso Gomes, né, nosso mediador. Obrigado ao presidente Luiz Barsi Filho. Né, fica até um pouco difícil fazer algum comentário depois dessas considerações aqui do nosso presidente. Mas eu também quero saudar a todos os economistas nesse dia, né? Eu, particularmente, optei por essa profissão já muito jovem, né? Mesmo muito antes de adentrar à universidade, por questões que eu sei que intrigam a todos, né? Essa questão das diferenças sociais, né? A questão da concentração de renda, a questão da política monetária, funcionamento de bancos, né? E, no momento, né, nós estamos frente a uma questão que pode ser resumida naquelas 3 letras que hoje estão percorrendo o mundo todo. ESG, né? O mundo todo, né, está preocupado, em primeiro lugar, com essa questão da sustentabilidade, né? O environment dos americanos, que, numa tradução livre, aí é essa sustentabilidade, em primeiro lugar. Né? Não é mais possível que o mundo continue, né, nessa tendência, né, nessa tendência de poluir cada vez mais o planeta. Eu acho que a Revolução Industrial ela foi importante na produção de mercadorias, né, foi muito importante na produção de mercadorias, mas não houve uma preocupação com a preservação do meio ambiente, né? Não houve essa preocupação. E é chegado o momento, né? É chegado o momento, eu vejo que todas as nações estão reunidas, agora com o próprio, eu diria, ingresso dos Estados Unidos, através do seu presidente, né?
em preservar o meio ambiente. Nós temos que preservar para as gerações futuras. Isso não é mais um ideal, isso é uma realidade, né? A discussão hoje sobre a Amazônia reflete muito sobre isso, né? De outro lado, a questão do social, né? Quer dizer, não é mais possível continuar com essa desigualdade social, né? Que no mundo todo, mas em especial aqui no Brasil, né? Não é possível que, né, nós podemos realizar transplante triplo de órgãos e outros morrendo de esquistossomose, aí, de barriga d'água, né? Então, há que se resolver isso. Então, essa discussão, eu digo que vai permear os próximos anos, né, em redução dessa desigualdade. Normalmente, agora, nessa fase de pandemia, em que nós atravessamos um índice de desemprego acentuado, né? Qualquer coisa acima de 14%, 14,3% da nossa população economicamente ativa, né? E se pensarmos nos desalentados e também nos subutilizados, esse percentual mais do que dobra, mais do que dobra. Então, é o momento, né? É o momento de uma discussão, entende? E ninguém melhor do que nós, economistas, para apontarmos as alternativas, né? As alternativas, mais do que nunca, né? E, é claro, a questão da governança, né? Da governança. Quer dizer, nós temos que adotar as melhores práticas gerenciais, né? As melhores práticas de gestão, né? Uma das questões, né, que logo nos estudos iniciais, né, dos estudantes de economia, nós deixamos muito claro, né? Alguns até resumem como uma ciência da escassez, né? A questão de que há escassez de recursos, entende? Então, nós temos que fazer uma combinação ótima desses fatores de produção, né? Não podemos mais nos permitir, eu diria aí, a desperdício, entende? Né? Eu digo que há uma certa eficiência, né, que ocorre. Se nós pensarmos que no início do século XIX, entende? Nós éramos aproximadamente aí 1 bilhão de pessoas, e hoje, né, passados um pouco mais de 2 séculos, nós estamos aí com 7,8 bilhões de pessoas, né? Então, é claro, temos que continuar a produção, né? Esse crescimento. O que está faltando é o desenvolvimento econômico, ou seja, elevar o padrão de vida da população como um todo, né? Mormente, é óbvio, no nosso país, mas tem país da África, entende? Que ainda as pessoas morrem de inanição, né? De inanição. E eu acredito que, mais do que nunca, né, a presença do economista, a posição do economista, né, de todos nós economistas, se faz muito importante. E eu diria até que a mídia tem dado um destaque sobre isso, né? A mídia sempre quer ouvir um economista. É justamente nesse sentido que eu quero aproveitar aqui esse momento para conclamá-los a participar do nosso 24º Congresso Brasileiro de Economia, né? Ele será realizado nos dias 8, 9 e 10 de setembro. É um evento, de uma maneira geral, organizado pelo Conselho Federal de Economia, e que este ano nós temos como anfitrião o Conselho Regional de Economia, né? Então, o nosso conselho aqui de São Paulo, eu já venho trabalhando
nesse evento com uma equipe, com o apoio, né, da própria plenária aqui do Conselho Regional, do presidente Luiz Barsi, aqui do nosso vice-presidente Pedro Afonso Gomes, né? Tem toda uma assessoria do presidente Antônio Lacerda, a vice-presidente Denise Cassama, né? Que tem envidado todos os esforços para que nós possamos apresentar, neste momento, né, ímpar, nesse momento atípico, um congresso à altura, né? À altura não só de nós, economistas, entende? Mas apresentar para a sociedade como um todo, entende? Eu acho que é extremamente importante. Eu quero já adiantar a vocês que nós vamos ter 80 horas de palestras, mais de 100 palestrantes, né? Todos economistas, eu não vou aqui destacar um ou outro, mas todos conhecidos, né? Ex-ministros, inclusive, né? Principalmente a participação também que nós temos da academia, né? Uma participação importante, e de profissionais, né? Nós vamos ter um fórum de perícia, por exemplo, nós vamos ter um fórum das mulheres economistas, isso que vem ganhando um destaque cada vez maior, a presença das mulheres, né? A presença das mulheres. Vejam que nós temos no próprio Conselho Federal já uma coordenação das mulheres economistas, temos aqui no Corecon São Paulo, aliás, liderado pela nossa colega Nancy Gorgulho, né? Tem feito esse trabalho de reunir as mulheres economistas, e também uma questão de discussão que vamos ter, a questão da raça, né? Também vamos ter uma mesa para que se discuta, né? Porque a economia é uma ciência social, né? A economia não é uma ciência exata, né? Por isso que eu digo, este momento é que mais se exige dos próprios economistas, né? E vamos mostrar, através do nosso congresso, né, quais são as alternativas, né? Vamos mostrar as análises que apontam aí quais as razões, as causas que, né? E, como eu disse, após crises, né, dessa natureza, pelo menos historicamente, a saída, como é que nós vamos sair dessa crise? Quer dizer, qual é o tempo necessário? Vamos sair, como dizemos em economia, na forma de U, né, um momento um pouco mais longo, ou vamos sair na forma de V, com uma recuperação mais rápida, enfim, né? Eu acredito que esse congresso vai contribuir para que a sociedade como um todo, quer dizer, nós economistas vamos contribuir para que os responsáveis, né, pela governança do nosso país, principalmente, né, vejam as alternativas, né, alternativas de recuperação do nível de emprego, de recuperação do próprio crescimento econômico, aí, de PIB, veja bem, com controle da inflação, que já vem preocupando, né? A inflação já vem nos preocupando, e todos nós sabemos que a inflação ela é muito mais perversa com as classes de rendas mais baixas, que nós temos um déficit histórico, né, com essas classes, e por isso mesmo, nesse congresso, tudo isso será objeto de discussão dos economistas, e eu quero aqui agradecer a oportunidade, né, de falar, parabenizar mais uma vez todos os colegas, né, e agradecer aí pela oportunidade.
Muito obrigado. Obrigado, professor Valdir, nosso coordenador do Congresso Brasileiro de Economia, além de muitas outras funções que ele tem no sistema também, todas bem desempenhadas. Antes de passar para as perguntas, eu gostaria de ceder a palavra à professora Denise Kassama, economista do Amazonas, que desde o ano de 2020 é a vice-presidente do Conselho Federal de Economia, e ela é também o anjo dos nossos alunos de economia, não só como coordenadora da Comissão de Educação do Conselho Federal, mas também como coordenadora da Gincana Nacional de Economia e animadora que não deixa cair a bola do prêmio Quero Ser Economista, que revelou grandes valores, especialmente nesta última edição, sendo a ganhadora de São Paulo. Então, eu queria passar a minha amiga Denise Kassama, valorosa economista e lutadora pela categoria e pelo bem do Brasil, para que ela fizesse a sua saudação antes que eu passasse para as perguntas. Ao mesmo tempo, digo a todos que podem colocar as suas perguntas aqui no chat, tá bom? Denise, sua palavra. Obrigada, Pedro Afonso. Bom dia, presidente Barsi, colega Valdir, conselheira Nancy, conselheira Tereza e todos os demais colegas do Conselho Regional de Economia de São Paulo e economistas de São Paulo. Pedro Afonso já disse tudo, só sobrou eu falar bom dia mesmo e parabenizar todos pelo nosso dia. Nós, como ele bem lembrou, nós aqui à frente da Comissão de Educação temos vários projetos que a gente encampa envolvendo desde os alunos do ensino médio até os economistas em si, através do Prêmio Brasil. Somamos bastante, agradecemos muito o apoio que São Paulo tem nos dado nesses últimos anos, aí, enriquecendo e engrandecendo todos os projetos da Comissão de Educação. Estaremos aí no Congresso Brasileiro de Economia com uma gincana totalmente remodelada para o formato online aí para preservar a segurança dos nossos estudantes e torcendo aí por todos, porque como o Pedro falou, eu sou mãezona de todos aí. Muito obrigada e mais uma vez parabéns a todos os colegas pelo nosso dia. Muito obrigado pela sua fala, Denise. Eu sei que você hoje, como vice-presidente nacional, tem que atender a vários Corecons, e os 26 Corecons exigem talvez a sua presença, então fique à vontade. Enquanto puder, participe conosco, mas no momento em que achar oportuno, fique à vontade para deixar a nossa sala e ficará aqui a sua lembrança, as suas palavras, viu? Muito obrigado. Obrigado, vou tentar ficar, porque eu adoro a fala de vocês. Eu quero avisar a todos e a todas que nós estamos também transmitindo pelo Instagram. E do Instagram veio aquela pergunta inevitável ao presidente Barsi. Porque se a todo lugar que eu vou me perguntam sobre perícia, a todo lugar que o presidente Barsi vai, perguntam sobre ações. E é isso, presidente. Foi perguntado lá no Instagram o seguinte: o que o senhor acha do programa de recompra de ações, presidente? O programa de recompra de ações é um instrumento utilizado no mercado de valores que possibilita à empresa, no instante em que ela julgar que o preço das ações estão abaixo de um nível operacional mínimo, não é isso? A empresa, então, reuniria condições de aprovar, junto ao Conselho, um programa de recompra. Não há dúvida nenhuma que isso daí é extremamente salutar para o mercado, pois esse procedimento ele mostra que, no instante em que a empresa projeta esse programa de recompra de ações, ela tem a segurança e a certeza de que o preço da ação ele está fora dos padrões naturais e em patamares mínimos, não é isso? Então, estimula-se a pensar que melhor do que investir na própria atividade é comprar as ações e colocá-las em tesouraria.
é um procedimento extremamente benéfico para os acionistas e para a empresa também. Eu pertenço a algumas empresas do segmento de ações que nós já tivemos a oportunidade de direcionar programas de recompra de ações e esses programas acabaram fertilizados, né, por resultados extremamente vantajosos. Então, o programa de recompra de ações, concluindo, é o seguinte: é um procedimento natural e consequente no nosso mercado, onde a empresa ela vislumbra a possibilidade de o papel, a ação, estar num preço abaixo daquilo que seria o razoável, não é isso? Então, ela passa a comprar e passa a investir nos seus próprios papéis. É isso aí. É sempre um procedimento extremamente vantajoso para o acionista, porque revela que a empresa está atenta e pretende, claro, na razão direta dos fatores, procurar proteger o preço das ações do mercado. Ok? Presidente Barsi, é da sua época, acredito que de estudante, um projeto que foi apresentado pelo então deputado, depois senador, depois governador, André Franco Montoro, em 1964, chamado Salário Não é Renda, para que se separasse o salário, aquilo que é produto do trabalho humano daquilo que é renda de aplicações ou de uso material ou de ganhos em mercados. Não sei se o senhor tem uma opinião sobre esse tipo de reflexão com relação especialmente à tributação. Eu gostaria de perguntar-lhe isso. É uma coisa antiga, mas que sempre vem à tona quando se fala de imposto de renda. Claro, isso não há dúvida nenhuma. Isso eu também concordo plenamente que salário não é renda, salário é produto de um exercício, de um procedimento físico ou mental, tá certo? Não tem a mesma direção de que você direcionar recursos e ter um benefício no direcionamento desses recursos. Uma das coisas que eu tenho proposto com muita intensidade para que o aplicador brasileiro ele dirija os seus investimentos na geração, circulação e distribuição de riqueza, e não somente a emprestar o dinheiro, que isso não leva a resultado prático nenhum, certo? Dependendo quem é o gestor que vai receber os recursos, aí nós temos, então, o quê? Nós temos uma possibilidade de sucesso ou uma possibilidade de insucesso. Todos nós temos como certo que, e é muito lamentável que eu possa dizer isso aí, que as nossas autoridades eles não são bons gestores. Eles sempre demonstraram que a gestão que eles desenvolvem são gestões que comprometem, em muitas ocasiões, os resultados, tá certo? Então, eu sou favorável, claro, a que se estenda essa definição de que salário não é renda. E eu, inclusive, interpreto que quanto menos a gente disponibilizar tributos sobre o salário, melhor a gente produziria em termos de distribuição de renda. É isso. Agora, a tributação de aplicações resultante de aplicações na renda variável, no próprio mercado de ações, nós temos o mercado já é tributado. Cada vez que o cidadão obtém um resultado na compra e venda de ações, ele é tributado com 15% já, né? Nós temos alguns privilégios que são considerados privilégios odiosos, não é isso? Porquanto a pessoa física, ele é tributado cada vez que ele obtém um ganho na renda variável. E os fundos, eles são isentos disso aí, e são os fundos quem mais acionam mecanismos especulativos, tá certo? Eu acredito que o governo precisa examinar essa questão, porque disso poderia resultar um ingresso de receita bastante significativa para os cofres do governo.
e, sinceramente, eu não sei por que as autoridades estão de costas para isso. Então, eu considero o procedimento do professor ex-governador bastante significativo e bastante pertinente, tá certo? Quanto à tributação de aquela que é oriunda do trabalho e aquela que é oriunda de rendas por aplicações financeiras. Obrigado, presidente. Nós temos mais duas perguntas aqui, uma vinda do Instagram e outra vinda aqui do nosso chat. Eu vou fazer as perguntas e aí peço só que o professor Valdir também participe dessas respostas para que ele possa contribuir também, especialmente na segunda, que eu sei que ele tem uma informação mais direta, já tem um estudo sobre isso, inclusive mais aprofundado. A primeira pergunta que vem do Instagram qual a opinião de vocês com relação à área de direito econômico? Tem campo para atuar nos dias de hoje? Essa é a primeira pergunta. Se quiserem me responder a essa, tanto o presidente Barsi quanto o professor Valdir, depois eu faço a seguinte, feita pelo economista Matheus Trindade. Eu acho que direito econômico é um pleito que pode perfeitamente, sim, se desenvolver de uma forma muito mais agressiva no nosso país. A gente tem hoje movimentos especulativos, movimentos até fortemente compulsivos, é isso, que geram insatisfações. O direito econômico, eu acho que é uma providência que provavelmente talvez a gente venha a admitir de forma muito mais intensa daqui para frente, porque nós temos visto participações de elementos, de investidores e aplicadores serem prejudicados de uma forma muito consistente. Existem alguns mecanismos de mercado que gerariam, talvez, um direito econômico, ou seja, a instituição financeira, ela se colocar na posição de contrapartida de qualquer aplicação. Eu acho isso uma coisa muito errada, que propicia a possibilidade de o cidadão exercitar esse direito econômico por prejuízos assim, mal direcionados, tá certo? Ou diria, bem direcionados contra ele. Essa que é a realidade. Então, eu vejo com alguma assim, boa perspectiva a questão do desenvolvimento do direito econômico. Não sei se o professor Valdir tem condições de responder também a essa, e depois eu faria a seguinte para ele também, ou não? Tem condições? Sim, professor. Se quer dar uma opinião sobre essa questão da área de direito econômico para fins de mercado do economista. Essa área do direito econômico, ela se mostra atualmente bastante promissora, né? Em função das agências de regulação, né? De como o Estado vai fazer as suas intervenções, entende? Hoje, cada vez mais, nós notamos que, embora nesse passado recente há esse afastamento do Estado, entende? Através, e podemos ver, das privatizações, mas, de outro lado, eu vejo que o Estado com as agências reguladoras, né, para, de certa forma, traçar regras, né, não só na produção, mas também na circulação de mercadorias, entende? Isso eu vejo que se faz cada vez mais necessário, e é um campo de atuação para o economista, né? Propriamente é a função do economista. Eu nem vou falar dessas questões dos nossos desastres ecológicos, entende? E que a presença do economista para, né,
ver respeitadas as regras, as normas, e, é claro, até ao mesmo tempo fazer as avaliações, né, dos prejuízos sociais, não só, eu diria, financeiros, econômico-financeiros, mas sociais, que esses desastres provocam, né? Essa questão ecológica, né, que hoje, como eu já disse, é uma discussão no mundo como um todo, né? Então, eu vejo muito promissor, né, e é o campo de atuação do economista. Obrigado, professor Valdir. Antes de fazer a pergunta que eu pediria que você respondesse depois, também, em primeiro, eu queria dar o meu pitaco nessa questão, porque uma das entrevistas que mais tem audiência na OAB São Paulo foi uma que eu dei alguns anos atrás, na condição de presidente do sindicato, e que tratava do entrelaço entre direito e economia. Se vocês quiserem entrar lá ou no site do sindicato, no canal do sindicato, existe esta entrevista minha na OAB, e os advogados acessaram milhares de vezes. E é preciso a gente entender o seguinte: a economia trata dos fatos, das relações, as principais relações materiais estão voltadas para a economia, são regidas pelas regras econômicas. Só que as regras econômicas por si só não bastam, é preciso regras de convivência entre as pessoas, de relação entre as pessoas, as entidades, isso é o direito que faz. Portanto, esse entrelaçamento entre direito e economia é absolutamente necessário. Não há quem possa analisar a economia sem pensar no direito, não há como pensar no direito sem economia. E aí falamos neste macro direito econômico lá em cima, que trata dessas grandes relações, desses grandes ordenamentos que o professor Valdir acabou de citar. E temos o microdireito, que seria aquilo que é aplicável no dia a dia das empresas, da relação com as pessoas, que é o campo, por exemplo, em que eu atuo, dos conflitos econômico-financeiros entre empresas, pessoas, e que resulta em perícia, em outras ações que o economista pode fazer. Então, só queria dar esse pitaco aí, para que a gente percebesse o grande campo de atuação. Ali eu já diria que é, em termos profissionais, dos maiores campos que o economista tem, a relação entre direito e economia. Sem um e sem outro não resolve. Eu queria fazer a pergunta aqui, então, apresentada pelo Matheus Trindade, o professor Valdir, eu sei que ele tem algum estudo relativo a isso, tem chamado a nossa atenção em algumas reuniões, que é o seguinte: gostaria de perguntar a opinião de todos. Atualmente, temos algumas tecnologias anos-luz à frente do nosso Brasil, assim como nós temos tecnologias muito avançadas comparadas com outras nações. Vendo pelo lado educacional, que resulta na inovação das indústrias, a evasão escolar em todos os seus ramos se elevou muito por conta da pandemia. Portanto, na sua opinião, você acha que isso também influencia ou pode influenciar o mercado de trabalho futuro, levando ao fato de que muitas empresas também precisam diminuir seu contingente, acirrando ainda mais o mercado de trabalho? Eu pediria que, por primeiro, respondesse o professor Valdir e depois complementasse o presidente Barsi. É óbvio que o avanço tecnológico ele se faz necessário, né? No mundo globalizado, né, nós temos que sempre incorporar novas tecnologias para que as nossas empresas vão se tornando cada vez competitivas no mercado, né? Tem que se tornar competitivas, entende? E isso é necessário investimento, né? Investimento para a incorporação e também para financiar as universidades nas suas pesquisas, né? Para que elas também promovam inovações, né? Então, isso é muito importante. Isso é pensar no futuro próximo, não é nem no futuro muito distante, né? Essas inovações tecnológicas. Veja que no nosso Congresso, nós já estamos incorporando uma série de ferramentas, é claro, em decorrência aí dessa pandemia, entende? Em que o economista terá acesso a informações, a cursos, tudo em tempo real,
estará na sua mão, entendeu? Vai estar ao alcance aí da própria mão do economista, entende? Do seu iPhone. Vocês percebem? Vai estar à mão do economista. Então, isso, né, se faz necessário. No que diz respeito à educação, né, educação, também é óbvio que essas tecnologias favoreceram, até certo ponto, né, que nós não interrompêssemos, né, o próprio processo educacional. Quando eu digo interromper, totalmente, né, totalmente. Mas a questão principal, e também essa pandemia veio demonstrar, né, que nós precisamos urgentemente, né, melhorar, né, as condições, né, tanto dos alunos como dos profissionais professores de trabalho. Né? Os nossos alunos, ou por falta do próprio equipamento, ou até pelo conhecimento, né, de como operar esse equipamento. Então, só de alunos, como de professores também. Né? E, de outro lado, é óbvio que mostra a deficiência, né? Nós estamos com um déficit desde o ensino fundamental e principalmente no ensino médio, né? E principalmente no ensino médio, porque se esses alunos já estivessem, né, preparados, é óbvio que o ensino à distância, como acontece em outros países, né? Como acontece em outros países. Então, nós precisamos investir na educação. Por quê? Porque é uma questão não só econômica, né? Quando eu falo da produtividade. Quer dizer, um trabalhador brasileiro trabalhando o mesmo número de horas e dias durante o ano, produz muito menos, está muito aquém de uma série de nações. Percebe? Quer dizer, a produtividade, que eu quero dizer, é muito baixa do trabalhador. E por que é baixa? Por causa da questão da educação. Educação é investimento de médio e longo prazo, né? Eu diria até de longo prazo. Mas só assim, né, nós vamos promover o crescimento econômico, o desenvolvimento econômico. Então, nós precisamos de um projeto, né, eu diria, capaz, mas que se dê continuidade. É necessário se dar continuidade ao projeto, a um projeto educacional, né, para esses, quem está nascendo hoje, né, e pudesse, sei lá, daqui 20, 25 anos, pô, que a produtividade, o investimento, educação não é despesa, educação é investimento. Eu acho que é isso que eu lamentavelmente não vejo aí nos governos eu diria, no nosso passado recente. Temos que investir em educação. Para quê? Para ter produtividade. E tendo produtividade, certamente, nós vamos elevar o padrão de vida da população. Muito obrigado. É isso. O presidente Barsi gostaria de abordar essa questão também? Bem, eu complementaria dizendo o seguinte: a automação e a mecanização são fatores importantes, porquanto a gente percebe no mundo inteiro uma atualização sistemática dos fatores de produção geridos por mecanismos robotizados, não é isso? Agora, há que se analisar a coisa de uma forma bastante intensa, de país para país. Quando nós temos um país como o Brasil, que tem uma grande massa de trabalhadores desempregados, a automação, não há dúvida nenhuma, ela acaba interferindo de forma negativa, não é isso? Muito embora para a empresa é muito importante que ela, através da automação, da mecanização, ela obtenha custos competitivos melhores perante o mundo como um todo. É um assunto extremamente complexo da gente avaliar,
mas eu acho que é muito importante que nós tenhamos, sim, um avanço tecnológico que possa se equiparar aos países mais desenvolvidos do mundo, porquanto é a única maneira que nós teremos, né, de fazer com que os nossos produtos eles assumam preços competitivos para poderem ser colocados no mercado em geral. Lamentavelmente, nós somos um país que já fomos um país essencialmente industrial, e hoje nós somos um país essencialmente agrícola e acidentalmente industrial. Eu acho que essa condição precisa ser revertida, não é isso? Porquanto nós temos uma quantidade muito pequena de empresas que produzem produtos acabados e que esses produtos tenham o quê? Tenham um preço competitivo no mercado internacional. São pouquíssimas as empresas que ostentam essa condição. Hoje nós temos uma condição de exportação muito mais voltada para grãos, minérios, não é isso? Que é o que sustenta a nossa balança comercial atualmente. Portanto, eu acho que, inclusive na área agrícola, não é isso? Nós temos hoje já a implantação de mecanismos bastante avançados, né? Que projetam uma diminuição na utilização de mão de obra. O campo também sofreu isso, a exemplo também da estrutura de mineração, que hoje possui equipamentos extremamente avançados, não é isso? E é por isso que são competitivos no mundo inteiro. Eu vejo a coisa com muita preocupação, especialmente no fator geração de empregos, não é isso? Cada dia que passa, o trabalhador é obrigado a se especializar mais, porque ao invés de ele lidar com uma chave de fenda, ele vai ter que lidar com um robô. E o robô, ele tem, assim, um caráter de concorrência muito mais competitivo do que ele, além de não contribuir para o INSS, tá certo? Então, é muito vantajoso a empresa que tem condições de utilizar programas robotizados para que elas possam, é claro, exercitar um preço competitivo no mercado a que elas estão sujeitas. Okay? Obrigado, presidente. Só lembrando duas coisas, a educação deve ser sempre uma das prioridades do Conselho e do sindicato. Por isso temos aí o professor Gilson Garófalo, que é o coordenador da Comissão de Educação, para pensar isso com a gente, junto com os demais membros desta comissão. Ainda ontem eu conversava com um dirigente de instituição que fechou o curso de economia e uma das ideias que surgiu entre nós é que o sindicato e o conselho vão também ajudar a revisar o currículo e acompanhar a grade dos cursos de economia, do curso de economia para que ele seja reativado. A ideia de que aqueles que estão no mercado, que são o sindicato e o Corecon, ajudem a academia a formar melhor os profissionais de amanhã. Isso serve para o Conselho de Economia, como de Engenharia, como de Contabilidade, etc., etc. E lembrando mais uma questão, que a Comissão da Mulher promoveu algumas lives desde o mês de março, especificamente mais no mês de março e depois alguns outros, e tratou de um deles sobre o trabalho na pós-pandemia. Esse material está disponível no canal TV Economista do Corecon São Paulo. E também já houve outras discussões no âmbito da Comissão da Mulher, mas também no âmbito da Comissão de Perícia e Avaliação e em outras atividades, discussão sobre o trabalho neste novo ritmo que nós estamos. Vou continuar a pergunta. Há um direcionamento de pergunta da conselheira Salete ao presidente Barsi, dizendo o seguinte: presidente, nós estamos numa crise política terrível. Podemos ver isso nos acontecimentos na CPI da Covid-19. O quanto isso interfere no mercado financeiro, presidente? Toda e qualquer crise afeta a situação financeira no país, especialmente o mercado de valores, não é isso? Ele é muito sensível a todos esses polêmicos acontecimentos.
uma crise financeira, uma crise econômica, uma crise política. Hoje, nós estamos enfrentando aí o início de uma crise política, onde o Superior Tribunal Federal, uma CPI agora da Covid, tentam colocar a culpa no presidente, como se ele fosse culpado da pandemia. É claro que ele deve ter acionado mecanismos errados em determinados momentos, mas eu não acredito que ele tenha tido uma disposição de fazer com que a pandemia proliferasse mais. A sensação que eu tenho é que ele, em muitas ocasiões, se pronunciou favorável à imunização, é isso? Favorável à utilização de máscaras, favorável ao uso de álcool gel, enfim. Eu acho que talvez a crise política ela deva terminar muito próximo, porque eu não vejo isso como um benefício tanto social, como político e como econômico, certo? É claro, ela tem efeitos, ela está produzindo efeitos no mercado, nós temos tido, apesar da pandemia, resultados financeiros excelentes para as empresas, e mesmo com esses fortíssimos resultados, o mercado está dentro de uma trajetória de inconsistência e de pressão muito forte que está afetando os preços de uma forma generalizada. Eu espero que esta crise seja resolvida o mais rápido possível, porque para crises políticas, para crises econômicas e para crises financeiras, nós temos os antídotos necessários, né? Para a crise pandêmica, nós não tínhamos o antídoto necessário, antídoto esse que hoje já é conhecido, e eu acredito que isso deva solucionar de uma forma mais rápida a questão pandêmica no mundo inteiro. É isso aí. Eu quero dizer que acabaram as perguntas feitas no chat, já estamos nos aproximando do final do nosso evento. Peço que o professor Valdir, se possível, faça suas considerações finais e depois o presidente Barsi também, por gentileza. Mais uma vez, parabenizar todos os economistas por essa data, né? Agradecer a oportunidade aqui do Corecon São Paulo, né? Dessa moderação, e, mais uma vez, conclamá-los, né, para o 24º Congresso Brasileiro de Economia, nos próximos dias 8, 9 e 10 de setembro, e dizer que as inscrições já estão abertas, né? É só entrar aí no site, tanto do COFECOM, aqui como do Corecon, no aplicativo do evento, para fazer a inscrição. Né? Tanto estudantes, economistas, estudantes não só de economia, mas de outras áreas, e profissionais. Né? Então, muito obrigado. Eu gostaria de ratificar as palavras do professor Valdir, conclamando a todos que participem do nosso Congresso de Economia a ser realizado agora no mês de setembro. Muito embora esse congresso não tenha o caráter presencial, nós vamos, acredito eu, conseguir uma presença bastante valiosa de todos os economistas, é isso? E, mais uma vez, eu quero me congratular com todos os economistas pelo Dia do Economista hoje e desejar a todos, é isso, que tenham o que comemorar em termos positivos hoje, como eu tenho bastante a comemorar, ok? Um grande abraço a todos. Obrigado, presidente, obrigado, professor. Eu queria agradecer a presença de todos e todas que estão aqui conosco, daqueles que participaram também pelo Instagram e daqueles que vão nos assistir na TV Economista remotamente. É muito importante essa data para nós, não apenas por aquilo que nós estamos vivendo hoje, mas no que vamos viver no futuro e o que vivemos no passado. Quando alguém for ao Corecon e entrar no plenário Birajara Divisogaide,
vai saber quem foi essa pessoa na luta pela regulamentação da profissão. Quando alguém for ao Corecon e entrar no auditório Jamil Zantucci, vai poder saber o que significou essa pessoa e todos os que estavam com ele nessa luta pela regulamentação profissional. Nada fácil. Cabe a nós, que estamos aqui agora, levar adiante esse ideal, que é o ideal não egoísta, de ser melhor do que ninguém, e sim servir a sociedade brasileira naquilo que nós sabemos fazer, que é otimizar os recursos dentro da escassez para obter mais riqueza, obter mais renda e distribuição de renda que propicie uma vida melhor, um desenvolvimento econômico e social para todos os brasileiros, indistintamente. Muito obrigado a todos, boa tarde e continuem assistindo às nossas lives. Na próxima terça-feira vai haver uma live na quinta e assim por diante até o final do mês. Por favor, isto tudo é feito com muita dedicação pelos conselheiros e demais economistas que estão nos auxiliando para enriquecer o conteúdo daquilo que nós temos de acervo no Corecon e no Sindecom. Muito obrigado a todos. Boa tarde.